gosto de elogiar dirigente, é sempre... Ah, mas quando o cara merece, merece. Pô. Não, e é sempre temerário, porque às vezes o cara, a gente não enxerga todo o trabalho, e é um trabalho não só de um cara só, tem toda uma equipe, um staff do Palmeiras, mas o Anderson Barros, de forma discreta, tem trabalhado muito bem. Palmeiras dificilmente erra em contratação. Mas o Atuesta ainda não vingou. Atuesta é pensando lá no futuro, lá na frente. Contratação providencial, como foi o caso do Murilo, chegou, jogou e tomou conta da posição. Acho que tem um problema no Flamengo aí, Rafa, que é a questão não é nem da contratação. Se a gente analisa... As de 78 são mais ou menos. São incríveis. Gente. Essas são incríveis. E as de 68, então não tem chance nenhuma. Os melhores do mundo. Proposição. Eu entendo a sua proposição e acho que é bacana a discussão. Só que eu prefiro observar sobre a seguinte lógica. O Palmeiras não permite que o campo interfira tanto assim no planejamento. O olhar é muito mais administrativo de projeção e o Flamengo tem uma interferência maior do campo. Não quero dizer que um esteja certo e o outro errado, não. Porque se você analisar direitinho, Felipe Melo não sei, mas alguns jogadores que o Palmeiras de repente não quis manter no seu elenco podem em algum momento terem as suas ausências notadas. O Flamengo tem uma preocupação maior, e aí é aquela coisa típica do Marcos Braz, né? Esperar para ver, aquela situação de você ver o que o campo vai dizer, como é que vai ser a performance do jogador, e se o cara não for bem. E no Brasil, nós temos uma característica cultural muito pesada de crucificar. A gente adora, né, no futebol brasileiro, encontrar algozes, né? Quem é o culpado, quem é o responsável, quem é o sujeito que a gente vai botar na cruz e dizer que graças a ele ou por causa dele não chegamos a tal objetivo. Isso é nosso, é do futebol brasileiro desde a Copa de 50 com o goleiro Barbosa. Então o Andréas Pereira foi crucificado. Além de ter sido crucificado, tem uma coisa que precisa ser considerada nessa discussão. Ele não ganhou nenhum título pelo Flamengo, nem o Campeonato Carioca. Ele chega ao Flamengo em agosto e de lá para cá o Flamengo não ganhou nenhuma competição. Então isso conta, porque ele não marcou o Flamengo em termos de conquistas. Então, a despeito da qualidade, já debatemos muito a qualidade dele aqui, ele é um jogador de qualidade diferenciada sim. Por conta dessas questões que o campo mostrou, o Flamengo conduziu a negociação de uma outra maneira. Do Palmeiras funciona mais, ou tem funcionado mais que o do Flamengo. É que funciona mais para o Palmeiras também, né? O Palmeiras não tem, por exemplo, aquela sombra do 2019 que o Flamengo tem. O Palmeiras faz isso, já vinha fazendo antes, fez com o Jailson, fez com o Fernando Praz. Ali até demorou um pouquinho mais, mas resolveu essas situações sem mágoa. O Flamengo não. O Praz ainda ganhou um aninho a mais, né, do que o Palmeiras queria. Então, por isso que deu uma demoradinha. Mas no fim acabou encaminhando como o Palmeiras encaminha mesmo. O Flamengo não. O Flamengo tem aquela questão de fazer esse time voltar a ser o que era. Então, o desapego é mais complicado. O processo é mais complicado de desapego. E o Palmeiras... Não, mas não dá para ficar vivendo no passado, né? Então, já está comprovado isso. Isso tem atrapalhado demais o Flamengo. É algo para se mexer. Isso tem atrapalhado demais. Mas... As renovações do Diego Alves, né? O próprio Felipe Luiz, que é da uma questão aí de liderança de elenco também, tá? É um problema de economia interna no Flamengo, grave. Porque esses jogadores da geração 85, eles são líderes do elenco. E eles têm um apoio de outros jogadores. O Everton Ribeiro pertence a essa mesma galera. O Davi Luiz chegou depois, mas também é um cara afeito a esse pessoal. Esses jogadores, eles são referência para os jogadores que sobem. Eles são líderes perante a diretoria. Então, assim, tem algumas questões aí que vão além do lado técnico. E aí, o debate é bacana. Se o Flamengo acerta ao dar muita moral para essa geração. Lá atrás, quando aconteceu a primeira movimentação, ela foi inteligente porque ela contemplava uma geração campeã. 3 anos depois, 3 anos e meio depois, é uma geração com jogadores que não performam mais como performavam lá atrás. E aí, chegaram a um tamanho interno que o próprio Flamengo não consegue administrar. Existe uma questão aí de gestão de elenco. Será que uma ação mais disruptiva, uma interrupção de um ou outro contrato desses, pode significar a perda do controle sobre o elenco todo? É uma situação que muitas vezes não é discutida, mas que precisa ser discutida. Futebol não é só o que você faz dentro de campo. Tem o dia a dia, tem a rotina. E a rotina do Flamengo hoje está muito atrelada a essas lideranças. O Marcos Braz e o Bruno Spindel sabem disso. E aí é uma situação que eles têm que administrar, vão esticar a corda até quando puderem, chegará um momento que essa corda vai romper, ou para um lado ou para o outro. Times ou elencos não podem envelhecer juntos, né? O ideal é que essa transição seja
de uma maneira que a gente quase nem perceba. Você viu que no Palmeiras isso acontece. A gente falou de saída de William, de Felipe Melo, a gente não falou de uma mudança de uma geração para outra. Tem ali um enganche de alguns que ficam para continuar um trabalho. O Corinthians do Tite passou por isso. Em 2012, quando tinha ganho tudo, em 2013 o time estava envelhecido, o Tite não desapegava, aí acaba saindo o próprio Tite, naturalmente, para um período sabático, né? Um time não pode envelhecer junto. Isso é o que está acontecendo com o Flamengo. As lideranças precisam se renovar. Mas a política de base do Palmeiras é mais inteligente que a do Flamengo. E aí eu digo, não na formação, porque o Flamengo também tem revelado grandes jogadores. Se a gente pegar os últimos anos bem. também, tá, pô, teve Paquetá, teve Vinícius Júnior, o Flamengo... teve o próprio Jorge no começo da saída dele, vendeu. Fez caixa também. O Renier, porque o Flamengo fez caixa. E se a gente pegar agora, tem Lázaro, tem João Gomes, tem Mateuzinho. Mas aí é que tá a diferença de como esses jogadores entram no time e as etapas. No Palmeiras, há espaço para encaixar esses caras. Tanto é que o Palmeiras conseguiu montar um meio-campo em 2020 na Libertadores com Gabriel Menino, Patrick de Paula e o Danilo. Então é um time com força, com pegada e mesclando a experiência. Então o Palmeiras investe bem na base, forma grandes talentos e tem aberto espaço para esses jogadores, tem priorizado a subida deles, não porque queremos mostrar que a nossa base está fazendo sucesso e os jogadores estão no profissional, mas porque sabe que precisa. E o Paulo Souza, quando chega ao Flamengo, já detecta isso de cara. E aí é por isso que Mateuzinho sobe, Mateuzinho ganha mais espaço, João Gomes a mesma coisa, o Lázaro passa a ter mais oportunidades, porque ele sentiu que só com a geração de 85, mais as lideranças que foram campeãs em 2019, não dava para segurar o tranco, a intensidade não vai se manter. E até os relativamente mais jovens de campeões de 2019 envelheceram. É o caso do Bruno Henrique, é o caso do Everton Ribeiro. E esses jogadores, por mais craques que sejam, não vão entregar como entregavam no passado. Então é preciso que você tenha mais sangue jovem, tenha uma política de base um pouco mais assertiva, um pouco mais pragmática, para que o time vá, aos poucos, rejuvenescendo, tendo força e não só... O Diego ontem entra em campo para segurar o meio-campo. Não dá conta, pouco, né? Agora, essa virada do Palmeiras também foi de 2020 para cá. Jogou de volante ontem. Porque antes tinha uma geração do Palmeiras que não foi aproveitada. A geração Luan Cândido, que era um destaque do Bragantino, a geração Luan Cândido não tinha espaço no time. Então, isso foi uma guinada que o Palmeiras deu da pandemia para um pouco antes da pandemia. Né? Eu lembro que o Jorge Nicola fazia o programa com a gente, ele falava, olha, para esta temporada o Palmeiras muda a filosofia. Foi uma guinada, porque antes não era assim, não. Mas vamos colocar uma coisa aí também no pacote. O Palmeiras escolheu um treinador, teve competência em escolher esse treinador, o treinador teve competência em desempenhar um trabalho, ele está aí, daqui a pouco já vai fazer 2 anos, né? Nesses 2 anos, quantas vezes o Flamengo trocou de treinador também? Vamos dar uma olhadinha no que o Fã de Esportes está falando? Vamos lá? Hashtag F360BR. Vamos lá, ó. Quem é o Vitor. O Montanha. Olha o Montanha com a gente. A volta do Montanha. É com você, professor. Celso. Sim. O Palmeiras não tem fantasma de 2019 porque o Palmeiras não acertou ao acaso por um tiro de 6 meses. O Palmeiras se planejou e estruturou desde 2015 para chegar onde chegou. E entre erros e acertos ao longo desse trajeto, chegou ao refinamento em 2020 e mantém até hoje. Tá certo, é um jeito de ver. Agora, eu acho que o acaso também às vezes ajuda, né? O Abel não era a primeira opção do Palmeiras, era Miguel Ángel Ramírez. Então talvez a gente estivesse falando uma outra coisa aqui, mas eu entendo o que ele quer dizer, né? no grosso do trabalho. O Alexandre Alves diz o seguinte, bom dia, Alexandre. Não tem como comparar todo o trabalho do Palmeiras com o Flamengo. O Palmeiras não vive de 2019, vem ganhando muitos títulos desde 2015. Isso é verdade, hein? Ali em 2015 já tem Copa do Brasil, 16 tem Brasileiro, 18 tem Brasileiro, é Libertadores todo ano. Quase todo ano ganha títulos. É verdade, tem Campeonato Paulista, aí tem Copa do Brasil de novo. Eu falei Copa do Brasil 2015, mas já com o Abel tem outra Copa do Brasil. Enfim, é um Palmeiras... Por isso que eu falei da questão do treinador. O Flamengo... Parece que tem muito mais tempo de Abel no Palmeiras. Não parece? Não parece que tem uns 5 anos de Abel no Palmeiras. Mas não, a questão do treinador, ela é simplista. O que a gente ia fazer o quê? Mas tem um trabalho conjunto. O Flamengo ia ficar com o Dome até hoje? Só pra fazer mas tem um trabalho conjunto ali do Palmeiras, da instituição com o treinador.
as opções, as saídas. Patrick de Paula, por exemplo. Ali casou muito, né? Ali casou bem. Tá todo mundo falando a mesma língua, tá todo mundo trabalhando com a mesma ideia. Isso a gente não vê no Flamengo, Rafa. O Flamengo é aquela coisa, o treinador ficou... E aí essa coisa de viver do passado, que atrapalhou todos os treinadores até agora. Os caras não conseguem desenvolver um trabalho e não conseguem todo mundo caminhar com o mesmo destino. Mas, em parte, esse processo do Flamengo se dá por responsabilidade do discurso adotado pelo Marcos Braz, velado ou explícito. O que seria um discurso velado? É aquilo que ele não fala, não escreve em rede social, mas é o que ele atua, é a maneira através da qual ele desenvolve os processos do dia a dia do Flamengo, nas contratações e dispensas de jogadores e principalmente de treinadores. Enquanto o Flamengo alimentar essa possibilidade de reedição de 2019, como se fosse uma coisa simples, né? Como se fosse um processo natural, uma coisa mecânica. Vamos lá, trazemos o Jorge Jesus e com o mesmo time vamos ter os mesmos resultados. Isso tá, mas, diretamente, a questão é essa. Totalmente. A vantagem, entre umas e outras, mas talvez a principal vantagem hoje, o que justifica um Palmeiras líder do campeonato, um Palmeiras sobrando na Libertadores, um Palmeiras bicampeão da Libertadores e o Flamengo batendo cabeça com um elenco maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus, hein? Acabou de chegar o Everton Cebolinha, é um baita elenco que tem o Flamengo. Não. O que justifica, principalmente, é isso? É a administração? Tá muito na frente? Não, a gestão de futebol, porque a gestão de futebol. A administração do Flamengo é boa. O Flamengo tem colhido bons resultados financeiramente, não tem o que discutir. Agora, na gestão de futebol, o Palmeiras tem sido mais profissional. É um desafio para você, para os companheiros. Cite o nome de um vice-presidente do Palmeiras. Um vice. A gente não sabe, porque esses caras trabalham no aspecto político. Eles não estão no futebol. A gestão de futebol do Palmeiras é profissional. O Anderson Barros é um profissional do futebol. E eu não... O Marcos Braz, para mim, é um cartola que entende de futebol. Ele tem conhecimento, ele já passou por ali, mas a maneira de enxergar e a maneira de gerir, como o Rafa bem citou, é amadora. O Marcos Braz ainda é fruto de uma geração que enxergava o futebol dessa forma. E aqui não estamos falando de filosofia... Muito de acordo com o que o torcedor pensa e se manifesta diariamente. Sim, totalmente influenciável, porque ele é, antes de tudo, político, um político do Flamengo, um cartola que é conselheiro, que está ali naquele métier. Então, ele, naturalmente... questões políticas respingam nele no departamento de futebol. Então, enquanto o Flamengo não profissionalizar de fato o seu departamento de futebol, ele vai ser refém de influências, ele vai ser refém de conselheiros, vai ter briga de ego, como teve de Marcos Braz e BAP, isso atrapalha, atinge diretamente jogadores. Não há, por exemplo, no Palmeiras, uma situação esdrúxula que eu vejo no Flamengo, que é o chefe do futebol, uma posição importante que exige dedicação diária, praticamente 24 horas, e o cara é vereador. Isso daí é uma piada para um clube do tamanho do Flamengo aceitar uma situação desse tipo. Ah, o cara é competente, o cara tem influência nos bastidores. Problema, amigo, não dá para conciliar um cargo público com a gestão, com algo que exige profissionalismo e dedicação praticamente integral. O Alexandre Matos, quando trabalhava no Palmeiras, o cara praticamente dormia lá, assim como é o Anderson Barros. O que a gente tem de informação do Anderson Barros, que é um cara muito discreto, é de gestão de jogadores, os caras gostam, ele está ali o tempo todo para sanar qualquer tipo de necessidade. O Marcos Braz, por uma questão prática, não tem essa disponibilidade, porque o cara tem um cargo público e o Flamengo aceitou isso. Então, o Palmeiras hoje, no aspecto de gestão de futebol, é um exemplo que o Flamengo deve seguir para retomar sua excelência. O papo tá ótimo aqui, a gente vai continuar. Só o Fã de Esportes aqui? Já vou passar a bola para ti. Vamos na hashtag F360BR, vamos dar uma olhadinha aí. Tem mais gente participando, todo mundo, né, quer dar um pitaco nessa história. Diferente. O Douglas diz o seguinte, resumindo o que vocês estão falando, a gestão de futebol do Flamengo é amadora, na base do amiguismo, o profissionalismo passa longe. É isso aí, ô prof? Tem mais um. Tem mais um aqui, ó, Fábio Gusso. Desculpa, viu, Celso? O Flamengo só faz o futebol dessa maneira que a gente está aqui criticando, eu acho que tem que ser criticado mesmo. Esse modelo é um modelo que, para mim, é do passado. Durante muitos anos no futebol brasileiro, todos os clubes de massa faziam isso. A gente tem a geração do Corinthians dos anos 80, a gente tem até a época do Santos lá, poxa, aquele time do Pelé era maravilhoso, ganhava tudo. Então os caras tinham uma moral muito grande dentro do futebol, do clube. É normal que quando você tem um time vitorioso, que ganha competições de alta exigência,
os jogadores que pilotaram o processo fiquem com um tamanho enorme, fiquem muito grandes, né? Tenham uma referência, uma força, né? Um poder muito grande. Isso tudo é normal, é cultural do futebol brasileiro. A diferença que coloca o Flamengo numa estrutura mais frágil é como o clube lida com essa liderança, como o clube lida com esse poder, com essa força que esses jogadores adquirem. O Flamengo é um time, é um clube gigante, o maior desse país, de torcida. Então, a gente fica pensando às vezes, e eu debati muito isso quando o Flamengo fez os contratos com os técnicos, com o Paulo Souza e com o Jorge Jesus, o segundo contrato. Como o Flamengo se coloca numa condição de fragilidade que ele não precisa colocar, porque é ele a fonte pagadora, é ele quem tem condições de ter o poder de barganha. Que tinha mais problemas políticos na história. O corneteiro é sinônimo de Palmeiras, até por outros motivos. Tinha uma fábrica lá chamada Corneta, de ferramentas, e na hora do almoço, os funcionários iam lá ver treino do Palmeiras. Era da família do Pedro Ferrari, então, nosso produtor aqui. O Corneta exatamente. Mor. Então, o Palmeiras tinha esses problemas e resolveu. E a gente não pode esquecer também que isso faz parte da composição política desse grupo que hoje dirige o Flamengo. Essa coisa de não remarem, clube de regatas, né? Não remarem para o mesmo sentido, isso tem um histórico, gente. O Palmeiras hoje é mais independente por uma questão, antes de tudo, financeira. Primeiro tinha o Paulo Nobre, agora tem a Leila. Então, é também uma administração. Quem põe dinheiro, quer de volta dinheiro. Então, enxerga de uma maneira, o Flamengo ainda, desse ponto de vista político, ele é muito próximo a todos esses clubes que a gente falou aqui, dos 70, 80, 90, time que tinha dono, que tinha um grupo político, que tinha as picuinhas internas. Não, e ainda tem briga política no Palmeiras. Precisa resolver isso. Ainda tem briga política no Palmeiras. Olha a eleição da Leila como foi, as discussões internas, só que o futebol está blindado por uma estrutura profissional. E essas coisas raramente respingam lá, elenco, situação política interferindo em contratação. Então, nesse aspecto aí, graças também a um processo iniciado pelo Paulo Nobre, o Palmeiras profissionalizou o seu departamento de futebol. Não é empresa, é um clube estatutário, um clube político como o Flamengo, mas fez o básico. O seu departamento de futebol e o seu departamento de marketing, futebol não profissional, esportes olímpicos, isso aí deve ser independente da estrutura política. E esses vices precisam ficar nas suas funções meramente políticas e, no máximo, administrativas. E isso hoje não acontece no Flamengo, porque é uma diretoria muito política. Uma diretoria que muitas vezes está mais preocupada com a sua imagem, com os acordos internos, com as boas relações institucionais lá dentro do Flamengo, com o resultado e a gestão de elenco do futebol. Sim. A gente tem que fazer um intervalo, que a gente vai falar dos dois jogos, né? A gente está discutindo aqui a questão, né, extracampo aqui de Palmeiras e Flamengo, as diferenças. A gente vai falar dos dois jogos de ontem, a vitória tranquila do Palmeiras no segundo tempo, o Flamengo vencendo por 1-0, com todo mundo no discurso do soubemos sofrer, né? A gente vai falar disso. E quando a gente voltar no assunto do Flamengo, eu quero falar um pouquinho mais dessa história do Andreas Pereira, porque para mim, a coletiva ontem foi constrangedora. Que novidade! 3-0 sobre o Cerro Porteño. E a gente vai ouvir aí, tem o Rony, tem o Abel, o Rony rústico, hein? 2 gols. Ei, esse menino. Nunca criticamos. Nunca critica, jamais na vida. Colocaram ele numas barcas aí, falta alguma de bicicleta ainda, mas tudo bem. Vai sair. Vamos lá. Muito feliz pelos 2 gols, né? Só tenho que agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer meus companheiros também, né? E sabe que não joga sozinho. Então eu acredito que a equipe, no geral, está de parabéns pelo grande resultado. Os jogadores jogam com os pés, não é com as mãos. Os jogadores jogam com a cabeça. E, portanto, olha, fico muito contente por ele, mas sabem o que é que ele faz quando faz os golos? Agradece a quem lhe passou, agradece àqueles que de trás cortaram, porque isto é uma equipa. Não é um só, é um elenco, é um time. E nós ganhamos quando nós nos transformarmos numa equipa, num time. Isso depois o resto é consequência do nosso trabalho, mas dos nomes que tu me falas, Zico, Pelé, até, né? Estamos a falar do Rony, é fruto do trabalho de todo o grupo e depois, dentro de um coletivo, depois as individualidades vão surgindo de forma natural. Atenção, já tá um furdunço aqui no estúdio, hein, com essa história do Rony. Eu tô ouvindo várias opiniões sobre o Rony.
Ele é o maior artilheiro do Palmeiras, igualou o número de gols do Pelé e do Zico na Libertadores. Tá que tá rindo? Igualou. Tá errado? A matemática tá errada? Você vai contra a matemática? Tudo bem que ele jogou muito mais jogos que os dois. Claro, na média. Ninguém tá falando aqui, seria... Meu Deus, aí eu ia sair correndo daqui se alguém falasse que o Rony é maior que o Zico, que o Pelé. Para com isso. Ele é maior... Ele tem o mesmo número de gols, ele vai passar, e ele vai passar claramente. Outra Libertadores, outro cenário, lógico. Para jogar Libertadores tinha que ser campeão brasileiro. Lógico. Tinha toda uma história, né? Eu acho que a gente não precisa nem discutir isso, mas não tem, isso não pode entrar em discussão. Não pode entrar em discussão, né? Mas, olha, gente, ouvi aqui, o Rony não jogaria no Atlético Goianiense. Ouvi isso aqui. Acabei de ouvir aqui de um cinegrafista, que acabei de ouvir. Aí o outro ali falou, imagina, é ruim, não sei o quê. Não sei quem é melhor. Quem era melhor? Diz que o Zé Love era melhor que o Rony. Tem umas coisas aqui... Não, pelo amor de Deus. Os caras estão de brincadeira aqui no estúdio hoje. Vocês estão querendo me tirar do sério, né? Pô, esses caras são torcedores do Palmeiras? Não, óbvio, né? Óbvio, então né? explica. Óbvio, claro. Estão querendo me tirar do sério. Põe a tela aí de novo, por favor. Põe a tela aí de novo. Esse Rony Bala Pelé e Zico é pesado mesmo, né? Vocês não podem... Não, gente, vocês não podem desconsiderar o que o Rony... o Rony toma decisões erradas. O Rony não... Claro, o Rony ontem, inclusive, tomou uma decisão errada, poderia ter feito o terceiro gol dele no jogo. Voltou a tela. 35 jogos, 16... Presta atenção, Cinegrão, eu não vou citar o nome de vocês, que vai ficar feio pra vocês, hein? Olha lá. 35 jogos... 16 gols e 10 assistências. São 26 participações em gols. Minutos para participação em gols, 102,5. Pelo Palmeiras, 27 jogos, 16 gols e 9 assistências. Eu vou repetir. Pelo Palmeiras, 27 jogos, 16 gols e 9 assistências. Nasceu para jogar isso aí. Gente... O Rony hoje, eu vejo a palavra que eu vou usar, ele é mais importante para o Palmeiras nesse momento. Eu falei importante, não é maior, mais jogador. Eu falei importante, relevante neste momento. Do que o Dudu? Mais decisivo. Mais decisivo, pode ser? Mais decisivo. O Dudu tem um potencial muito maior que o do Rony. Todo mundo que vê futebol sabe disso. Não estamos entrando nesse talento, técnica, é isso. Você sabe que a Libertadores é uma competição danada, né? Porque vocês lembram do Vitor, lateral direito. Não foi um Carlos Alberto Torres. Sim. Mas era campeão da Libertadores todo ano. Sim. Pelo Cruzeiro, pelo Santos, pelo Vasco, o homem estava lá. Né? Então, é uma competição que tem características outras. E uma dessas características é essa participação ativa. É isso que o Rony entrega, né? O Rony, uma das comparações aqui também foi com o Pablo. Aí o pessoal está comparando com o Pablo. Tem tudo que o Pablo, por não vou exemplo, dizer não quem. tem, né? Eu não vou dizer quem, mas essa comparação com o Pablo. Foi uma brincadeira. De quem? Quem falou isso? Pessoal aí. Viola. Falaram aí, né? Pessoal. Viola que é o fã do Pablo. Aliás, os dois do Atlético Paranaense. Então, mas uma coisa ninguém pode negar. O Rony entrega o que a Libertadores Você cantaria aqui, pede. o Rony é um bom centroavante, o Rony é um bom centroavante, o Rony é um bom centroavante, ninguém pode negar, ninguém pode negar. Ninguém pode negar, ele é um bom centroavante? Não, ninguém pode negar que ele é um cumpridor. Ele é um cumpridor. Ontem no jogo, mais uma vez, eu acho que o Rony já teve uma Libertadores para chamar de sua. Aquela que o Palmeiras ganha naquele ano híbrido, que eu nunca lembro de onde vem, para onde vai, mas o fato... 2020 para 2021. Isso, é 20 para 21. É a de 20. Para mim, ele é o grande jogador daquela Libertadores. Sim. Por motivos outros, falou assim, Marinho... essa coisa, a gente fica sempre com essa coisa do refinamento, do jogo mais vistoso. O jogo do Rony não é vistoso, mas é eficientíssimo. Quem que não queria ter um cara desse para fazer 2 gols num jogo que até os 15 do segundo tempo não dava a mínima pinta de que o Palmeiras ia sair de lá com 3 gols de diferença? Verdade. Esse é o ponto. Para mim, o Rony é o jogador que todo técnico queria ter. Se você... menos os cinegrafistas aqui, eles não queriam. Ainda bem que eles não são técnicos. Ainda bem, né? Não são treinadores. Mas eu reconheço que o Rony, muitas vezes, mesmo ele já é considerado um ídolo no Palmeiras, mas ainda assim, muitas vezes ele irrita o torcedor palmeirense. Porque perde muito gol. Desperdiça oportunidade. E tem torcedor que assiste o jogo do Palmeiras, o Rony, mas não é gol. Eu sei. Não é gol para perder.
Só que ele compensa com muitas outras coisas. Ele tem muitas outras virtudes e não é só o atacante que marca lateral. O Rony é o cara que dá profundidade, consegue fazer o facão para os dois lados. Então, é o tempo inteiro. Você tem o Rony ativo no jogo, não se esconde. Ele peca, sim, por erros. Arrisca, às vezes até se precipita arriscando um chute de longe, mas está ali, dá trabalho para a defesa. O zagueiro que marca o Rony tem de ficar atento o tempo inteiro. E jogador com a intensidade do Rony no futebol de hoje, ele interessa a todos os técnicos. Eu não tenho dúvida que se existisse um draft no futebol brasileiro, o Rony estaria entre as 3 primeiras escolhas de todos os técnicos. Todos os técnicos iam privilegiar a contratação de um cara como ele, que ele pode jogar como referência, pode jogar aberto pelos dois lados. Então, por isso, eu vejo o Rony como um jogador hoje imprescindível para o Palmeiras. Se qualquer outro centroavante... Mais que o Dudu? Então, eu não vejo por que existir essa comparação. Não, sabe por quê? Porque é o seguinte, aliás, Rafa, eu não sei se o seu microfone aí está desligado ou está com algum problema, porque eu vi que você falou alguma coisa, mas não chegou aqui pra gente. Dá uma olhadinha, por favor, que eu vou te acionar. Ô, Breiler, cara, a comparação, assim, eles são posições diferentes ali e tal, perfeito. Características bem características diferentes. Mas assim, o Dudu é o jogador em campo que é o principal ídolo, né, deste Palmeiras, né, do Palmeiras. Chegou em 2015, de lá pra cá, é a referência do time, é o cara que o torcedor olha e fala, nosso ídolo ali em campo. Já é um ídolo, tá com status de ídolo no Palmeiras já há algum tempo, perfeito. Aí você olha e fala, bom, o ídolo é o cara que vai ser o mais importante, que vai ser o mais relevante, é o que vai decidir mais, possivelmente. A comparação vem nessa questão de ser decisivo, de no momento ser o mais importante. O Rony está à frente do Dudu neste momento. Vou repetir para que não... O ídolo é o Dudu. Dudu é o craque, é o ídolo, é o cara. Estou falando nesse momento. Não só o Rony. Hoje são mais protagonistas que o Dudu no Palmeiras. Rony, Veiga, Scarpa, Gustavo Gomes, eles têm uma ascendência maior sobre o time. Não tem nenhum problema. Pois é. Nenhum problema. Tranquilo. E pode ser que na final da Libertadores, quem faça a diferença seja o Dudu. Porque o Dudu tem a genialidade. Não é assim, não. Final de Libertadores do Palmeiras não é assim, não. Não. Breno Lopes, Daverson. Vai ser um gol do Atuesta de cabeça, mas assim, pode ser uma coisa assim. que aparece na semifinal da Libertadores para marcar o gol contra o Atlético. É isso. Então, ele é o cara de quem se espera algo diferente. Não é só técnica, né? Diferentemente do Rony. Do Rony você espera sempre entrega, muita intensidade, mas do Dudu é o cara para, no momento certo, conseguir fazer algo que poucos fazem. Rafa, agora a gente consegue te ouvir. Fala aí. Então, futebol não é só técnica, né? Quando o Breyer fala sobre o draft, é que hoje no futebol, no Brasil, quem avalia potencial do jogador faz análise além das questões técnicas. Se a gente fizesse uma metáfora e transformasse a análise do jogador de futebol como se fosse a análise de um desfile de escola de samba, com 8, 9 quesitos, a técnica seria com igual peso que os demais. Houve uma época, e essa época durou muito no futebol brasileiro, respaldada pelas conquistas das Copas do Mundo de 58, 62 e 70, e que teve uma perda, um início de perda de juízo de valor com a derrota em 82. Essa época, ela contemplava o valor técnico. O cara bom de bola era um jogador que sabia tecnicamente performar com ela nos pés como poucos. Então, esse cara é muito bom porque ele tecnicamente é bom. Hoje você analisa futebol com outras questões. A física, a tática, a intelectual, o quanto o jogador consegue contribuir sem a bola e com a bola. Um dia eu falei aqui que o Rony era um jogador que não podia sair do time do Palmeiras para a chegada de um centroavante, porque o Rony, ali, acima de tudo, é um operário. Ele se dispõe a fazer funções que seguramente 90% dos atacantes de referência mais avançados, né, os mais próximos do gol adversário do Brasil, não se dispõem, não querem, não topam. Ele tem uma caixa torácica que permite que ele faça isso. Agora, você pode discutir se ele é um jogador que você na pelada escolhe, é outra coisa. Agora, para o funcionamento de uma equipe, as características peculiares de jogo do Rony, elas são muito acima da média no futebol brasileiro. Vejam, não estou falando em técnica. A técnica é uma das características que servem para avaliar um jogador. Existem muitas outras que talvez hoje tenham até mais juízo de valor do que a própria técnica. Se eu fosse um marqueteiro para vender o produto Rony, como é que você faria? Não falaria em qualidade e refinamento. Eu colocaria assim, Rony, 2 pontos.
sempre presente. Ou você pode confiar. É isso. E tem a questão dele casar perfeitamente com o estilo de jogo do Abel. Quando o Palmeiras sai ganhando, o Abel ri até no canto, porque sabe que ele tem jogadores para executar essa proposta, de um time que pode baixar um pouco suas linhas, esperar o espaço, e quando o Rony tem espaço, ele faz coisas, de fato, que poucos atacantes conseguem fazer, que é a velocidade, a intensidade, erra algumas tomadas de decisão, mas ele no espaço, para mim, é um dos melhores jogadores em termos de intensidade e explosão. Vou dizer algo que é polêmico, mas se chegasse o Cavani hoje, o Cavani de hoje... Pera aí! Oh, meu Deus! Pera aí. Vamos lá. Fecha no homem aqui. Se chegasse o Cavani de hoje, com a idade que tem hoje, não comparando a carreira, no Palmeiras, com o estilo de jogo do Abel, ele seria reserva do Rony. Porque o Rony entrega mais... Você ia perder em intensidade, sem dúvida nenhuma. Mas isso é básico. Nenhuma. O Lopes... É sério. O Soares. Os câmeras aqui estão vindo. Os caras estão indo embora. Aliás, eu vou embora. É pena que não tem ninguém para filmar eles dando tchau. Eu vou com vocês. Eles Continua aí, Breno. Eles não têm maturidade para lidar com essa verdade. Continua aí. É verdade. Continua aí. Eles não querem ver. O Cavani de hoje não jogaria no time do Abel. Claro. É sério. E aí, Merentiel, Lopes, esses caras que estão chegando agora, se não olharem para o que o Rony faz, se não tiverem intensidade, não vão jogar com o Abel. É verdade. E perderia a intensidade com o Cavani. Perderia com o Soares, que ainda é um jogador melhor, que ganharia outras coisas. Aí ninguém está discutindo que o pistoleiro é acima da média para botar a bola na casinha. Volta aqui agora. Eu estou voltando porque o Rafael Marques queria falar. Eu tenho que botar ordem aqui no negócio. E está concordando também. O homem está querendo falar. Eu quero ver. E está concordando também. Eu quero ver. Estou concordando. Eu quero ver o Rafa. Fala aí, Rafa. Olha só, não é só concordar com a... A gente está discutindo uma coisa hipotética, né? Bem hipotética. Seria reserva no Palmeiras. Ainda bem. Não sei. Eu estou xingando os câmeras aqui, que me abandonaram. Olha só, o Brenner está revoltado aqui, Rafa. Desculpa, o Brenner está revoltado. Isso que os câmeras fizeram. Calma. Isso aí é exposer. Eu tive que ir lá convencer os caras a voltarem. Depois você vai conversar com eles, entendeu? Para poder terminar o programa. Vou ter uma conversa. Rafa, desculpa. Vai lá, meu querido. Não, só para dizer o seguinte, nós estamos debatendo uma situação hipotética. Então, assim, por ser hipotética, é uma discussão que não vai trazer consistência prática. Mas, assim, eu entendo o que o Brenner falou. Eu acho que o Brenner fez uma observação interessante, porque o diferencial do Palmeiras, para mim, é o trabalho coletivo da equipe. O Palmeiras é o que é, pelo que o Abel desenvolveu com aqueles jogadores, com as características que ele tem. Vocês vão se lembrar que no começo do trabalho dele no Palmeiras, ele teve muitos problemas, ele mudou demais o time, até ele encontrar um modelo de jogo com as características dos jogadores, um modelo que pudesse absorver o que cada um podia dar para o time e como fazer uma conjunção de movimentos coletivos com coerência, só o tempo traz. Então o Palmeiras é um time que hoje funciona bem assim. Alguém que venha entrar no time que não entregue esse comprometimento com e sem a bola, esse alguém tende a enfraquecer coletivamente o Palmeiras. O que não quer dizer que o jogador não se adapte. O que não quer dizer que o Abel não possa mudar o jeito de jogar. Hoje, o Palmeiras dá certo como dá, porque todo mundo tem comprometimento com e sem a bola. Deixa eu ver o pessoal nas redes sociais. E aí, básico, Rafa, o cara é básico. Não, mas esse... Pô, não tô comparando... Pô, Cavani como jogador... Você escolheu fazer tecnicamente, isso, é muito mais também, jogador que o Rony. Pelas características do Palmeiras, pelo que o Abel pede dessa referência dos jogadores de ataque, ele hoje é mais útil do que seria o Cavani nesse time. Pela idade, não tem mais a intensidade que já teve no passado. Para mim é algo útil é a palavra, útil. Né? O Rony Elson é um jogador útil. E o Cavani não seria? Não. Talvez dentro dele, do que ele faz. Falar que o Cavani seria útil é muito pouco, inclusive, né? O Cavani é útil.
É útil. Ajuda mas aí bastante. vem com o nome, fica andando em campo aí. Mas o Cavani não é um cara de andar em campo. Né? A gente não vê essa característica. Mas também não é nenhum garoto. Ele né? não é mais aquele Cavani, o brigador, não tem intensidade dos tempos do A idade PSG. chega para todo mundo, né? A idade chega para todo mundo. Mas não dá para ter os dois? Então, aí você tem que mudar a característica que tem funcionado muito bem na equipe. Ele achou o Scarpa como esse articulador mais aberto, jogando pelo lado esquerdo, fechando a vaga que seria de um outro atacante pelo lado, que seria do Rony. Você vai só ratificar o teu pensamento. O Cavani, se o Cavani chegar no Palmeiras, a reserva do Rony. Seria não inventou, o corte está certo, né? Não pode reclamar depois, hein? O corte está certo aqui, ó. Mas hoje, qualquer cara que chegar no Palmeiras para jogar centroavante, se chegasse o Alário, que o Palmeiras tanto tentou contratar, ia sofrer para conquistar essa posição. Assim, o Merentiel e o Flaco vão sofrer barbaridade. Então, se eles não forem competitivos, se não tiverem intensidade, não vai barrar o Rony só porque, o cara é de ofício, ele tem mais cacuete. Não vai ser só por isso, não. O Abel valoriza outras coisas além de poder de definição e de técnica, como o Rafa bem disse. Ó, o advogado do diabo. Você acha que esse time é coletivo demais para receber um Cavani? Não, que bom que seja, que bom que o Palmeiras não dependa só da individualidade. Eu exalto isso. E há times que precisam desse cara lá para fazer diferença. É o caso do Corinthians. Não tem um coletivo tão consistente. Chega o Yuri Alberto com a expectativa de ser o cara, o definidor, porque ainda falta muita coisa do que o Palmeiras tem hoje, que é a força coletiva. Fã de Esportes participando, hashtag F360BR. Não é mentira o que você está vendo aqui, ninguém inventou. O cara do GC não tá louco, não, hein? Foi o Breler que falou. O Elton ontem disse algo muito mais polêmico do que eu. Mas o Elton nem tá aqui para se defender, você agora quer... Não, mas ele se defende no grupo. O que ele falou ontem? O Elton tá causando, do Vitor Roque? Que o Vitor Roque lembra o Mbappé? É verdade, esse programa essa semana, aí, pessoal, os companheiros, todo mundo ficou no estúdio, batendo palma. Não perca, na semana que vem, Mbappé lembra o Vitor Roque. Eu não sei o que colocaram na água desse pessoal aqui essa semana, não sei o que aconteceu com vocês. O pessoal de fora aqui. Eu não sei. Eu tô sendo mas racional. ontem teve Mbappé e Vitor Roque, você lembrou bem. Hoje teve Cavani e Rony. Depois fala que a cadeira da ansiedade é a minha, né? Olha o Vladimir aí, ó. Vai, Vladimir. Tá concordando comigo. Simplesmente assim, sem o Rony, o time do Abel não funcionaria. Não desse jeito, podia funcionar de outro jeito. Vladimir Cavani muda a característica. O Gabriel diz o seguinte... É uma discussão hipotética, Celso. Poderia funcionar de outro jeito. É hipotético. Tem funciona outro jeito assim. de funcionar. Então, se funciona assim, pra que vai fazer a perspectiva de outra? Até tem. O Palmeiras, de vez em quando, é criticado pelo seu jogo, mas é consistente e é vitorioso. Coloca a mensagem do Gabriel ali de novo pra eu ler. Obrigado, gente. Valeu. Rony ainda não é o ídolo. Aqui o sarrafo pra isso é alto. Tá certo, Gabriel? Mas é sim respeitado e merece o respeito e a admiração de todos os palmeirenses. Concordo plenamente. Lembrando que o ídolo não é necessariamente o craque. Exatamente. Os jogadores não craques são ídolos. Mas também concordo com o Thiago que o sarrafo no Palmeiras. Foi o Thiago Ídolo falando, é quem Não, foi o toca anterior. O Thiago tá torcedor. falando que o Rony é humilde, quando erra é tentando acertar e não desiste nem um minuto do jogo. Concordo 100%. Mas concordo que o sarrafo no Palmeiras é alto. Porque é um clube com tradição acadêmica, né? Coisa das academias. Tem muito jogador acima da média. Essa aí é boa, hein? O Micael, gostei, Micael. Essa é bacana. Melhor definição do Rony. Rony é o funcionário do mês. Todo mês. Todo mês. Aquele que tem fast food, né? Muito bom. A fotinho dele. Podia fazer uma montagem dessa aí. Exatamente. Maravilhoso, Micael. E aí a gente está vendo o seguinte, é a capa do Olé, diário argentino, tá? Já colocando que o Palmeiras está nas quartas de final. E aí a pergunta que vem ali embaixo é a pergunta do Olé que eu passo para vocês, tá? Ainda bem que você vai passar porque eu não estou enxergando. Quem é que pode parar o Palmeiras? Quem é que pode impedir o tricampeonato do Palmeiras na Libertadores? Fã de Esporte, deixa eu explicar. Eu sei que seria o quarto campeonato. A gente está falando do tri porque é em sequência, tá? Lembrando que o Palmeiras seriam 2 feitos inéditos. Primeiro, um tricampeonato de Libertadores para uma equipe brasileira, o tri em sequência, né? E 4 títulos no total, o que nenhum clube brasileiro tem. É bom sempre explicar, né? Então a pergunta é essa. O tri do Palmeiras é inevitável. Quem para o Palmeiras? Quem para? Os candidatos hoje... A Libertadores é muito candidatos fotografia. Hoje estão meio, né? Fotografia do momento, né? Libertadores é muito momento. A gente já viu um monte de candidato cair em fase até mais precoce de Libertadores. Hoje, por bola, por potencial, o Atlético Mineiro.
que também já empatou com o Emelec, tá rateando. Tá rateando, tá dando uma deslizada. Mas o time foi não campeão é da consistente. Libertadores rateando. Não, sim, sem dúvida. O River Plate já foi campeão sendo quase desclassificado na primeira fase, o San Lorenzo, O Boca. o próprio Sofreu. Boca. Então, Libertadores é fase. Mas hoje, você mandar eu escolher um por potencial, eu escolho o Atlético Mineiro. E olha a inversão de papéis. Na semifinal da Libertadores do ano passado, eu discordava. Para mim, o Palmeiras era favorito pela casca de Libertadores. Mas muita gente, talvez a maioria das pessoas não palmeirenses, apontavam o Atlético como favorito pela campanha no Brasileiro, pelo coletivo que o time estava jogando. Pelo 0x0 aqui, que não foi bom para o Palmeiras. O 0x0 depois se tornou. Com o Atlético jogando, com oportunidade de fazer 1x0. Então, mas ainda assim, o Palmeiras se mostrou forte, mas naquele momento, o Palmeiras não era dado como favorito. Hoje, a gente pode dizer que o Palmeiras é favorito contra todos os times da Libertadores. Se vai vencer ou não, futebol a gente sabe, ainda mais uma Libertadores, que a possibilidade de uma surpresa, de algum time conseguir, num dia bom, vencer dentro de casa e segurar um empate contra o Palmeiras. Mas, para mim, o Palmeiras hoje não tem um adversário que jogue coletivamente de forma tão consistente como esse time do Abel. O que a gente tem visto não só na Libertadores é um Palmeiras que evoluiu, um Palmeiras que conseguiu, além da força coletiva, potencializar jogadores. O Scarpa hoje joga muito mais do que no ano passado, o Veiga, o Rony, praticamente todos os jogadores evoluíram. Zé Rafael nem Pareceu fala, o Danilo. Marcos Rocha e Piquerez. Então, é um time que, além do coletivo, Libertadores em que o Palmeiras é bicampeão, eu vejo favoritismo para o Palmeiras. Não vejo que esses times... Pode acontecer pelas individualidades. O River, por exemplo, pelo que jogou contra o Vélez, é sempre um time que surpreende, pode contratar na janela, chegar um Luis Soares. Ah, mas eles não têm o Rony. Se não é o Cavani, acho que o Luis Soares também seria reserva do Rony. Não, Luis Soares é diferente. Por quê? Luis Soares brigaria mais. Mas a intensidade também... já não é a mesma. Também não é a mesma. O Soares ninguém, em sã consciência, deixaria de ter um Soares ou mesmo um Cavani. Derivações de uma declaração impactante. Você está apostando numa outra coisa. Você está apostando numa mudança do jeito que o Palmeiras joga hoje. Foi o que o fã do esporte aí colocou, né? Com o Soares ou Cavani, o Palmeiras teria de jogar de forma diferente. Pode ser um outro Palmeiras até melhor, mas não vai ser esse. Agora, acho que a pergunta do Olé tem muito a ver com o fato dos argentinos, aí pensando muito no umbigo deles, né? Os argentinos não terem hoje um candidato a rival do Palmeiras. O River largou mal. O River não é candidato? Não, até é, mas largou mal. É 1x0 contra o Brilhante e tal, tu se questionou muito o Vélez e tudo, mas é um confronto local, aí as coisas meio que se equiparam. Hoje, por exemplo, o Palmeiras, ele, se você comparar com o Corinthians, que mal consegue montar um time, né? É uma diferença bem grande. Mas, de repente, num jogo ali pau a pau, aquela mobilização e tal, as coisas... O Palmeiras, em 2000, tirou o Corinthians com um time muito pior que o do Corinthians. O Corinthians era um time campeão do mundo. Boa lembrança. O Palmeiras tirou o Corinthians com um gol do Galeano. E nos pênaltis, o Palmeiras tinha pena, por exemplo. Pois é. Então, isso pode acontecer. Mas é uma aposta muito do pode. O natural é que essa pergunta dos argentinos seja a pergunta que se faça hoje. E eu acho que quando eles fazem essa pergunta, eles estão pensando mais no umbigo deles. Decepcionados com o fato de o River já ter dado chabu de cara, vai ter que virar. O Boca melhorou um pouquinho, mas não é aquele Boca. Então, eles estão vendo aí uma perspectiva muito, muito difícil de que alguém deles derrube o Palmeiras. Tanto que eu apontei aqui o Atlético Mineiro. Tá. Não tem um time de outro país. Sim. Quero ouvir o Rafa aí sobre essa história, se o tri do Palmeiras é inevitável, quem é que pode desbancar o Palmeiras, quem é o anti-Palmeiras, né? Evitável, sim. Nessa conversa evitável aí. Evitável é. Evitável. Hoje não é provável, mas evitável é. Já é para dizer quem pode tirar o time do Palmeiras, a gente vai citar aqui o Atlético Mineiro, eu ainda cito o Flamengo pela individualidade, ainda cito o River pela história, vou citar uns 2, 3 aí. Mas, assim, é preciso considerar, e a gente não está considerando nesse debate, que o Palmeiras, tecnicamente, ainda não foi desafiado na Libertadores, né? Pegou o mais frágil dos adversários possíveis nesse mata-mata de oitavas de final. Dos 8º finalistas, para mim, o time que menos traz algum tipo de consistência é o Cerro Porteño.
teve uma fase classificatória com equipes muito ruins, muito abaixo. O Palmeiras, com todos os méritos, fez a melhor campanha, levou a sério a fase de grupos, escovou todo mundo. Parabéns ao Palmeiras por isso. Mas ainda não teve aquele enfrentamento com equipes que podem trazer um pouco mais de desconforto ao Palmeiras. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista, de visão. Se passar para a próxima fase e pegar o Atlético Mineiro, vai estar estreando, digamos assim, na Libertadores numa fase de quartas de final. Vai ser posto à prova logo num jogo eliminatório contra um dos times que podem desbancá-lo. Não dá para a gente dizer, numa próxima fase, dependendo de como forem os jogos, que uma eventual eliminação do Palmeiras para o Atlético Mineiro seria uma zebra. Porque se nós dissermos hoje que o Palmeiras tem o seu tricampeonato inevitável, a gente vai estar dizendo que uma eventual classificação do Galo sobre o Palmeiras é uma zebra. E não é. Eu não consigo tratar dessa maneira. Embora eu considere, sim, que o Palmeiras é quem tem hoje mais condições de ser campeão. Não é zebra, mas surpreenderia. Pelo nível de futebol que o Atlético tem jogado. O Atlético ou qualquer equipe que elimine o Palmeiras, se isso acontecer, seria uma surpresa para você? Então, a eliminação do Palmeiras seria uma coisa surpreendente para você, independentemente do adversário? Para mim, sim. Eu imagino o Palmeiras pelo menos na final. E é pelo Abel, é pela consistência de jogo, o coletivo, todos os jogadores titulares muito bem, no alto nível técnico. E quando a gente compara, faz o recorte, e aí eu entendo a perspectiva do Rafa de dizer o Palmeiras ainda não pegou um adversário pesadão na Libertadores. Não aconteceu. Mas quando pegou os adversários mais frágeis, tem esmagado. Sobrou, essa é a questão. E algo que os times brasileiros não têm conseguido fazer. Ninguém fez isso olha a dificuldade de Galo e Flamengo com Tolima, que não é um dos adversários mais temíveis dessa Libertadores. O Emelec contra o Atlético. Todos os outros que o Palmeiras pegou. O Emelec contra o Atlético, a dificuldade fora de casa, quando o Palmeiras chegou lá e jogou com tranquilidade, com autoridade. O Corinthians não conseguiu vencer o Always Red, hein? É que a vida do Palmeiras não começa nessa Libertadores. O Palmeiras esse trabalho é consistente, vem de 3 Libertadores, em que ele está passando por todo mundo que aparece pela frente. Então tem esse ponto. Agora, se o Atlético, por exemplo, tira o Palmeiras, eu não vou considerar surpresa, porque eu saberei de onde o Atlético tirou essas forças. Aí eu vou ver o Hulk tendo jogado muito e sendo decisivo. Eu vou ver a volta de um jogo mais consistente do Atlético, parecido com aquele do Cuca, equilibrado. Tem por onde a gente entender de onde o Atlético tiraria o Palmeiras. Agora, se o Cerro tira o Palmeiras, aí para mim, mais do que surpresa, é o fim do mundo. Porque com essa diferença de 3 o Cerro ou qualquer outro nessa situação. Né? É uma ou em qualquer outro nessa situação. Agora, um Flamengo tirar o Palmeiras, a gente vai saber de onde. A gente vai falar, o campeão voltou. Um potencial que o Flamengo tem, voltou. Se o River tira o Palmeiras, agora fora isso é surpresa. Mas aí é que está. Hoje, o torcedor que acompanha o Galo, que acompanha o Flamengo, é tirar a esperança ali, mas na base do, vamos acreditar no time, nas individualidades. Então, mas não é uma coisa só mental. Porque pela temporada... O mental é isso aqui, é o Cerro Porteño, né? É o discurso do Arce, antes da partida, o discurso dele de, olha, não tem bicho-papão, não tem esse tempo. Para os jogadores, vamos lá, vamos acreditar, vamos tentar, porque a diferença técnica é tão grande que aqui aí é o mental. É o mental o tempo todo. Atlético e Flamengo, o River, que faz parte do futebol, tá? Não é só uma questão mental. Não. Aí eles têm elenco, tem jogadores... Tem de onde tirar. Tem o mental também, mas tem de onde tirar no campo. O meu ponto é, o Palmeiras ano passado, para mim, foi menosprezado, no confronto contra o Galo, até mesmo contra o Flamengo, porque viveu um hiato na temporada. Antes de enfrentar o São Paulo, sobretudo, o Palmeiras vinha mal, vinha com inconsistência, mas não era diferente do Palmeiras que a gente estava acostumado a ver. Se a gente pega o Flamengo, se a gente pega o Atlético nessa temporada, em momento nenhum, esses times foram consistentes. Esses times deram uma sequência ao seu torcedor de falar, opa, isso aí está no caminho. O Atlético no Campeonato Mineiro, o Turco já era questionado, já era contestado. E por mais que eu acredite, por exemplo, no trabalho do Turco, vejo que ele tem tido muitos problemas lá no Atlético, é difícil imaginar uma reação a ponto de ter uma consistência, uma casca Libertadores, é mais na base ali de tudo é possível no futebol do que necessariamente de acreditar que esses times vão voltar a jogar um futebol que já jogaram
nessa temporada. Se jogarem o melhor que jogaram nessa temporada, hoje ainda não é suficiente para eliminar o Palmeiras. Tudo é possível no futebol, mas é mais possível em competições como a Libertadores, Sim. como a Copa do Mundo. Exato. A gente não está falando de campeonatos de regularidade. A gente está falando em campeonatos em que, de repente, numa noite, a Libertadores é traiçoeira, a Libertadores é a competição por excelência em que, se o seu fio vira numa noite, acaba tudo que você fez antes. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente está falando de Libertadores, a gente não está falando de um campeonato de regularidade. Fosse um campeonato de regularidade, tudo isso aí teria peso 2, 3. Mas na Libertadores especificamente, não é assim não. Não tem essa história de já entrega a taça. Em futebol já não tem essa história de já entrega a taça em condição nenhuma. Em campeonatos eliminatórios, em torneios, né? Ficou muito comum agora, torneio virou sinônimo de tudo. Torneio não é sinônimo de campeonato. Campeonato é uma coisa, torneio é outra. Mas é curioso, eu acredito mais no tri do Palmeiras na Libertadores do que o Palmeiras campeão brasileiro. Eu acredito nos dois. Não, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu também estou acreditando nos dois, viu? E digo mais, com o resultado de ontem, Palmeiras pode até poupar, nenhum problema, hein? Poupar no jogo de volta, jogar com o time principal no Brasileiro no final de semana, manter lá a posição. Contra o Atlético, vencer, tentar exatamente. acabar com a invencibilidade de 12 jogos. Até porque é um time que quando poupa não se desfigura. Não como se os desfigura, outros. exatamente. Ou se desfigura menos, né? Exatamente. Claro, como não ter o Danilo, por exemplo, mas se desfigura menos. Lembrando que na outra semana o Palmeiras tem que tirar a vantagem do São Paulo lá para tentar se classificar, que o São Paulo fez 1-0 na Copa do Brasil. Então, o senhor já está bombando aqui nas redes sociais. Essa é a prioridade, hein? O senhor já foi para o Twitter aqui e já tá bombando, viu? Aqui, viu? O povo estará comigo. O povo estará comigo. Cavani se marcou. Ou pelo menos o povo alviverde. O povo alviverde. Cavani, o povo alviverde. Cavani eu não sei, mas o Rony acho que marcou. O Rony marcou, com certeza. Fã de esportes, vamos lá, hein? Vamos ouvir o Lucas Silvestre? Vamos mudar aqui. Vamos falar do Flamengo. Flamengo importantíssimo.